Olá a todos! No vídeo passado trouxe para vocês esclarecimentos sobre a nova lei número 14.661, que entrou em vigor em agosto de 2023. A lei determina a exclusão imediata do direito de herança do herdeiro ou legatário considerado indigno por meio de sentença penal condenatória transitada em julgado por atentar contra a vida do autor da herança. No vídeo menciono um caso conhecido de todos, uma vez que foi muito noticiado pela mídia. Com isso, recebi muitas perguntas e questionamentos sobre o tema e decidi esclarecer melhor sobre as duas possibilidades de exclusão ou privação de herdeiro ao seu direito de herança. Exclusão por meio da deserdação e indignidade. Vejam, os motivos são praticamente os mesmos. A diferença é que a exclusão por indignidade é realizada somente através de ação judicial movida pelos demais herdeiros, pelo Ministério Público, e agora, a partir da nova lei, o herdeiro é automaticamente deserdado por indignidade se for condenado em ação criminal cuja sentença condenatória tenha transitado em julgado. Ou seja, o herdeiro precisa ser condenado em até a última instância, não havendo mais possibilidade dele entrar com recurso. Isso que significa sentença transitada em julgado. A indignidade é uma forma mais ampla de exclusão do herdeiro e está prevista no artigo 1814 do Código Civil. Nesse caso, qualquer herdeiro, legítimo ou legatário, pode ser excluído da sucessão ou direito de herança se tiver praticado um dos atos previstos em lei, como, por exemplo, ter sido condenado por crime doloso contra a vida do dono da herança, tê-lo caluniado ou difamado, aquele que tiver cometido crime contra sua honra de seu cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente, e que também, com violência ou meios fraudulentos, tentaram impedir o autor da herança de dispor livremente de seus bens. No caso de o herdeiro ter praticado ou tentado contra a vida do dono do patrimônio, poderá o Ministério Público propor ação de exclusão por indignidade do herdeiro ou legatário. Sendo assim, no caso de exclusão de herdeiro por indignidade, ele tem de ser declarado indigno por meio de sentença judicial. Outro ponto também importante na exclusão por indignidade é que os efeitos são pessoais. Os descendentes do herdeiro excluído terão direito de suceder em seu pai ou mãe, recebendo o que teriam direito como se esse herdeiro excluído tivesse morto. Além disso, o herdeiro excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus descendentes couberam na herança, nem poderão herdar esses bens de seus filhos. Já na deserdação, é uma forma de exclusão que se refere apenas aos herdeiros necessários. Está previsto nos artigos 1961 a 1965 do Código Civil. Herdeiros necessários são os descendentes, filhos, netos, bisnetos. Os ascendentes são os pais, avós, bisavós e também o cônjuge. A deserdação pode ser manifestada em testamento pelo próprio autor da herança, mas deve haver um motivo justo, como, por exemplo, ofensa física ou injúria grave cometida contra os pais, no caso em que o herdeiro teve relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, ou tenham desamparado os genitores que estavam com alienação mental ou doenças graves. Contudo, a lei também prevê causas de deserdação dos pais pelos filhos. Conforme determina o artigo 1963 também do Código Civil, os pais podem ser deserdados pelos filhos se os ofenderem fisicamente, se praticarem injúria grave contra os filhos, se mantiverem relações ilícitas com seus cônjuges ou companheiros, ou desamparar o filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Os pais, na qualidade de ascendentes, também podem ser excluídos da herança por seus filhos através de testamento. Outra questão importante na deserdação é que somente poderá ser realizada declarando expressamente no testamento o motivo, a causa da deserdação. Não basta simplesmente mencionar que deserdou o filho, o herdeiro. Precisa que este ato seja justificado. É importante também esclarecer, até para não confundir, que um mero desentendimento entre pai e filho não se inclui entre os motivos de deserdação. Da mesma forma, quando os pais se opõem às escolhas dos filhos no que diz respeito aos seus relacionamentos ou carreira, por exemplo,
também não justifica a deserdação. Resumindo então, a indignidade e a deserdação são sanções civis aplicáveis àqueles que não se comportam bem com o autor da herança. A deserdação se refere apenas aos herdeiros necessários e é motivado por uma causa justa, enquanto a exclusão por indignidade pode ocorrer em relação a qualquer tipo de herdeiro e é motivada por atos graves praticados pelo herdeiro contra o autor ou dono da herança e depende de decisão judicial declarando o herdeiro indigno. Mas certo é que tanto o indigno quanto o deserdado são considerados incompatíveis com a herança a ser recebida. Espero ter ajudado vocês a compreender melhor os motivos que justificam a deserdação e indignidade de herdeiro, e principalmente quando esses dois institutos podem ser aplicados. Peço que compartilhem o vídeo com outras pessoas, deixem também sua curtida e inscrevam-se no canal. Até o próximo tema.